Olá para você que me segue, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Como eu falei no vídeo anterior, né, em que eu falava sobre como foi crescer em uma cidade do interior, eu vou fazer uma série de vídeos toda semana falando um pouco da minha história, de como eu sou, de quem eu me tornei, como foi me assumir, como foi, né, todo o meu trajeto até chegar hoje. Enfim, bom, Eu, eu não esperava que fosse dar tanto comentário no meu vídeo anterior, eu não esperava que fosse ter tanta gente chegando no meu canal, né? Foi uma surpresa bastante agradável, eu confesso, e isso acabou me motivando ainda mais para fazer e continuar os meus vídeos como eu gostaria de continuar, né? E como prometido na semana passada, o vídeo dessa semana é para falar como foi o processo de me assumir um homem gay, né, mas na época ainda um adolescente, para um adolescente gay, né? Como que foi esse processo? Antes de eu começar a falar, eu quero só esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas no comentário, elas questionaram, né, perguntaram qual era a cidade que eu cresci, que eu falei que era uma cidade de interior e eu acabei não dando muitos detalhes. Mas só para responder, a título de curiosidade, eu cresci em uma cidade do interior, na verdade não é nem uma cidade, é um distrito de um município, que é o município de São Simão, Goiás. Esse distrito que eu cresci se chama Itaguaçu, Goiás. E é um distrito tão pequeno que ele não chega nem a ter 2.000 habitantes. Eu acho que ele não chega nem a ter 2.000, na verdade. Deve ter ali por volta de 1.800, alguma coisa assim. E o município de São Simão, ele tem por volta de 20.000 habitantes, mas eu também não acredito que chegue a 20.000. Então, como vocês podem perceber, é uma região com uma baixa densidade populacional. Tem pouquíssimas pessoas vivendo aqui, né? O que dá para vocês entenderem um pouco como era a cabeça dessas pessoas ainda há alguns anos atrás e ainda até hoje, né? A gente consegue pensar aí só pela quantidade de pessoas, pela cultura local, como que é, né? Bom, sem mais delongas, vamos falar agora como foi me assumir homossexual para minha família e quais foram as implicações disso para minha vida, tá? Primeiro, eu anotei aqui algumas coisas, alguns pontos para eu não ir me perdendo. E o primeiro tópico que eu vou falar com vocês é a origem e a mudança de ambiente, que foi como, né, é, eu comecei a entender, e eu vou falar para vocês agora um pouco sobre a minha vida. Então, vamos entender um pouco como foi o processo de eu começar a entender que eu era um menino homossexual. Como eu já disse no vídeo anterior, muito bullying, muito preconceito antes mesmo de eu me entender quem eu era, mas isso não muda quando eu descubro quem eu sou, porém reduz, e agora eu vou começar a falar para vocês como foi que isso aconteceu. A partir desse momento eu vou começar a falar sobre a experiência, tá? Sobre a questão de me assumir. Bom, tudo começa, né, quando eu estou no interior de Goiás ainda, passando por tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá ver. E aí eu desperto para a ideia de que eu quero sair daqui. Eu não aguento mais morar nessa cidade e passar por isso que eu passo. Então eu quero ir embora daqui. Como eu nasci em São Paulo, eu já vivi um pouco de São Paulo antes de vir para o interior. Eu decido voltar para São Paulo. Só que não é tão fácil assim, porque nesse momento a minha mãe está morando em Goiás e nesse momento os meus avós, com quem eu fui criado, também estão em Goiás. Então eu tive que ir para São Paulo, morar em São Paulo, com a outra pessoa da família, que nesse caso foi o meu tio. Então eu saí de Goiás, fui para São Paulo, morar em São Paulo, com o meu tio, que me aceitou e me recebeu na casa dele, né? Muito bem. Quando eu chego em São Paulo, tudo tá correndo muito bem. Meu tio tem uma lan house na época e eu começo a trabalhar nessa lan house para ele. Então, durante o dia, eu me dedicava à lan house do meu tio, atendia os clientes e, e aí, né, as coisas iam fluindo muito bem.
quando acaba o meu período de férias, que foi o período que eu fui para lá, eu volto a estudar lá em São Paulo, eu começo a estudar lá, então eles me matriculam numa escola. Essa escola, ela era uma escola, assim, da pesada, que tinha muita gente esquisita, né, diríamos assim. Porém, também tinha bastante gente legal e bastante meninos e meninas que já entendiam que eram homossexuais. E eu comecei a observá-los, eu comecei a me aproximar e fazer amizade com alguns meninos, e dentre esses meninos, um menino homossexual, que abriu o mundo da homossexualidade para mim, porque me explicou muita coisa, eu percebia muitas coisas, eu comecei a entender muita coisa a partir dessa minha amizade. Então, quando eu estava em São Paulo, que eu comecei a estudar e eu comecei a fazer várias amizades, dentre elas com pessoas homossexuais, eu comecei a entender que talvez eu realmente fosse um cara homossexual, que talvez eu realmente fosse um menino um menino gay, né? Só que aí tem um problema. Quando eu comecei a conviver com esses meninos e eu percebi que eu era homossexual, uma parte de mim ficou muito feliz. Ficou muito feliz porque eu de fato percebi que eu também era homossexual. Por outro lado, eu entrei em um conflito muito intenso. E esse conflito não me permitia me aceitar como um cara gay, como um menino gay. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a viver uma jornada dupla, uma vida dupla morando em São Paulo. Como assim? Bom, para esse meu amigo e as pessoas que o conheciam, eu me entendia como gay e eu me assumia gay. Porém, para o meu tio e para minha família, eu não era assumido gay. Eu escondi isso. Tinha uma outra amiga minha que sabia, essa amiga minha era uma amiga de infância, que conhecia meus tios, que conhecia meus avós, que conhecia todo mundo, lá de São Paulo. E aí, eu lembro que em dado momento, eu estava tão assim, com um conflito interno tão grande, que eu pedi para que ela me beijasse, a gente tirasse uma foto e eu postasse isso no Orkut para fingir, não só para as pessoas de lá da minha família e meus avós que moravam aqui, caso eles chegassem a ver que eu duvidava que eles não tinham contato com rede social, mas sei lá, meus amigos daqui da escola de Goiás vissem, meu tio visse, e meio que de alguma forma conseguisse diminuir aquela tensão que eu disse naquele outro vídeo que existia, né, das pessoas falando que eu era gay e tal. Eu queria provar para elas que não, que eu não era gay, que eu não era homossexual, que olha só, tô aqui em São Paulo, tô namorando uma menina, e essa menina é minha namorada, eu tô namorando ela, então eu não posso ser gay, né? Então eu tinha esse conflito. Eu lembro claramente de estar perto da minha família, perto das pessoas que me conheciam, conheci minha família e tal, e eu fingi uma heterossexualidade que não existia. Eu tentava falar com a voz mais grossa, eu tentava andar de forma diferente. Eu, de certa forma, eu falava de meninas sem sentir nada pelas meninas, de forma assim muito, sabe, muito falsa pra mim. Hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, que vergonha, por que que eu fiz isso? Mas naquele momento, o bullying que eu sofri, o preconceito que eu sofri era tão grande que era a única forma, o único alívio para eu conseguir, de certo, viver minha vida, assim, né? De fato, viver minha vida. Eu lembro que isso dava certo, mas ao mesmo tempo não dava. Até que um momento eu brigo com esse meu amigo homossexual, ele vai até a casa do meu tio me chamar para poder fazer barraco, porque falavam que como eu vivia uma vida dupla, né? Um desses dados, um dia um amigo meu que não sabia que eu era gay, entrou em contato com esse menino que era gay, e eles trocavam ideias sobre mim, e acabou falando que eu falei desse meu amigo, e aí ele foi na casa do meu tio e quis fazer o maior regaço e falou um monte de coisa, queria me bater, queria me pegar e tal. Enfim, o que eu quero dizer é, essa vida dupla que eu vivi antes de me assumir me deixava completamente destroçado psicologicamente, muito mal. Eu não sabia quem eu era, de fato, né? Enfim, prosseguindo, né? Então esse momento foi um momento de autorrejeição mesmo, né? Eu até coloquei aqui, ó, vivi um momento de forte autorrejeição no meu roteiro, porque nesse momento me rejeitava. Eu me rejeitava como um menino que eu era, como um menino homossexual que eu era. Enfim, a partir desse momento, o ambiente com o meu tio começou a ficar esquisito, começou a ficar ruim, começou a ficar hostil. Por quê? Porque como eu estava vivendo uma vida dupla,
Obviamente, meu tio não era bobo e ele percebia algumas coisas. Dentre as coisas que ele percebia, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu trabalhava numa lan house e ele tinha acesso aos computadores que eu mexia, né, no MSN, no Orkut. E em dado momento, eu me lembro de conversar com um menino pelas redes sociais, com esse meu amigo, que depois foi lá e fez o maior barraco e tal. E esse meu amigo me mandar mensagem de sair em São Paulo, eu falava que ia para um lugar e acabava indo para outro. Em um desses momentos que eu fiz isso, de falar pro meu tio que eu ia num lugar e ir para outro, ele entra no computador que eu tinha acesso, ele vai nas conversas do WhatsApp, do WhatsApp, do MSN na época, né, do Orkut, e ele vê lá a minha farsa, eu combinando com esse menino de ir para outro lugar e tal. E aí, meus queridos, a casa caiu para mim. Eu me lasquei, eu me ferrei, porque meu tio me pegou no pulo. E aí, quando eu cheguei em casa desse rolê que eu dei com esse meu amigo, que eu posso contar para vocês depois, que foi um dos rolês mais emocionantes que eu fiz. Posso contar para vocês. Quando eu cheguei em casa, meu querido, foi barraco e gritaria. Porque meu tio, quando eu botei o pé em casa, ele pegou o telefone, ligou pra minha avó, porque tinha tudo da minha vida sobre minha homossexualidade, tudo, eu conversando com esse meu amigo e tal. Ele liga pra minha avó, lá de São Paulo aqui pra Goiás, e fala pra minha avó assim: olha, ele é gay, eu não quero ele aqui na minha casa, porque se acontecer alguma coisa com ele, né, aquelas coisas que os héteros acham que todo gay é, sabe, tudo aqueles estereótipos, ele falou aquilo nessa ligação pra minha avó, e eu não quero ele mais aqui, ele vai morar aí, porque se acontecer alguma coisa eu não quero ser responsável. Beleza. Ele me tira de São Paulo, eu saio de São Paulo, minha avó, né, fala que não me aceita na casa dela, eu volto pra Goiás. Só que, antes de eu voltar, eu tava tão revoltado no dia dessa briga, mas tão revoltado, que eu peguei o telefone e falei: eu sou gay mesmo, eu não quero nem saber, e eu sou isso, e pronto, acabou. Só que, gente, pasme, eu fiquei tão pé da vida com isso no dia, eu fiquei tipo assim, eu me assumi de forma tão raivosa que logo eu voltei atrás. Então, eu digo que eu me assumi duas vezes, porque eu me assumi no momento da raiva para minha avó. E depois eu voltei atrás. Quando acalmou as coisas, eu falei: não, vó, lembra que eu falei que eu tinha me assumido? Na verdade, não, que eu era gay? Na verdade, eu falei aquilo só pra irritar meu tio. Não é, eu não sou mesmo. Ele tá implicado comigo, enfim. Eu desmenti tudo aquilo que eu tinha passado, né? Mas aí eu já tava em Goiás, já não tinha muito o que ser feito. Bom, eu me lembro que nesse período que eu voltei para Goiás, era um período que na televisão brasileira estava se falando muito sobre a homossexualidade. Eu lembro que era um período assim, eu não sei, eu acho que se eu não me engano era em 2007. Eu não sei se é em 2007, eu lembro que eu tinha 14 anos, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Foi em 2009, tá? Em 2009, eu lembro que tava passando alguma coisa no jornal ou numa novela sobre homossexuais, sobre gays e tal. E eu tava na casa da minha avó e nesse dia eu decidi ir pra casa da minha mãe, tava passando essa novela, esse jornal na casa da minha mãe lá. E aí eu sentei assim, comecei a assistir, ela começou a assistir, aí começou a ficar aquele clima esquisito. E aí eu peguei e falei: quer saber? Vou perguntar pra minha mãe. E aí eu peguei e falei: mãe, se eu fosse gay, isso mudaria alguma coisa pra senhora? Se eu fosse, se a senhora descobrisse hoje que eu sou gay, isso mudaria algo? E aí ela olhou pra mim, eu lembro muito bem dela olhar pra mim e falou assim: não, por quê? Você é? Eu falei: sou, mãe, eu sou gay. E aí eu tive uma coragem assim, falei: eu sou gay. E aí ela falou assim: eu já sabia que você era. A gente sempre sabe dessas coisas desde cedo. E não aconteceu mais nada. Pasme, não aconteceu mais nada. A minha mãe, ela não me rejeitou. Ela foi super tranquila. A gente quase não falava sobre isso, mas depois a gente começou a falar. E aí eu falei: olha, que legal, vou falar com meus irmãos também, né? E aí eu resolvi abordar os meus irmãos da mesma forma. Eu cheguei neles e perguntei: se vocês soubessem que eu sou gay, isso mudaria alguma coisa pra vocês? Cada um deles falou de uma forma diferente, mas todos eles falaram que não mudaria nada, que não seria ruim nem nada. E nesse momento eu falei: olha, eu sou gay, é isso mesmo. E aí, gente, eu não sei, eu sei que talvez pareça um clichê de todo mundo que se assume, né? Mas para mim o mundo mudou a partir desse dia, porque
eu me escondi tanto, eu me escondi tanto antes de eu me assumir um cara gay, e eu passei por tanto preconceito antes de ter a coragem de falar pra mim que eu era um cara gay, que assim, pra mim foi uma coisa libertadora, foi muito libertador. Eu me senti uma pessoa renovada, e aí, como eu falei no vídeo passado, isso fez eu parar de ser humilhado, das pessoas pararam de me zoar pela minha sexualidade? De forma alguma. Não pararam. No entanto, a partir desse dia, eu me tornei uma pessoa muito mais forte. E uma pessoa que criou coragem para falar assim: você não vai me humilhar. Você não vai falar para mim, me diminuir por eu ser gay, porque a minha família me aceita assim. Porque a minha mãe e os meus irmãos e a minha avó disseram que eu continuo sendo amado por isso. E nesse momento, eu me senti amado e eu me senti bem. Pela primeira vez eu me senti bem com quem eu era, e aí eu não deixei nunca mais ninguém falar comigo do jeito que queria. Apanhei bastante na rua dos meninos, por quê? Porque eles falavam e eu revidava, eles falavam que eu era isso e eu revidava e descia, e a gente saía na porrada mesmo. Eu cansei de sair na porrada depois disso com os meninos na rua, e eles passaram a me respeitar. Porque hoje eles podem até falar, eles podem até me zoar, eles podem até ter preconceito comigo, mas depois que eu comecei a me impor, as coisas diminuíram muito. Hoje eu me considero uma pessoa respeitada na cidade. Pelo menos na minha presença, ninguém fala mais nada e as pessoas geralmente me respeitam muito, porque eu impus esse limite, né? Então, foi isso, tá? Eu acho que foi essa fase da minha vida, ela foi muito marcada por isso. Enfim, finalizando, se assumir foi muito mais fácil do que eu imaginava. Foi muito mais tranquilo. Geralmente, se assumir para a maioria das pessoas é muito, muito, muito difícil, e eu entendo perfeitamente. Eu não estou aqui para dizer se assuma, porque cada um sabe o fardo que carrega, cada um sabe a família que tem e sabe que vai ser difícil. Mas o que eu posso dizer, com base na experiência que eu vivi, é que se você quiser se assumir, você pode ter certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque o único fato de você não ter medo mais de ser quem você é e você não ter que fingir para ninguém quem você é, isso já faz toda a diferença, gente. Muita, muita diferença. Pode ter certeza. Mas o meu conselho é, se você tem uma família que você sabe que não vai te aceitar, que vai te botar para fora, que vai te bater, que vai isso, aquilo, não faça nada premeditado, tá? Não faça nada sem ser premeditado, aliás. Não faça nada de forma, assim, na doida, tá? Faça no seu tempo, faça quando você achar que o lugar tá apropriado para você fazer e que você esteja seguro acima de tudo. Que você tenha um lugar para ir, caso dê ruim, que você tenha uma renda para se manter, caso dê ruim, tá? Não façam nada na doida, gente. Sério. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar muito quando vocês fizerem, mas façam quando for a hora, tá bom? Essa foi minha experiência. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Esse vídeo vai ficar longo, porque não tem como falar desse assunto sem ser longo. Muito obrigado. E no próximo vídeo é tema surpresa, porque eu ainda vou ter que pensar sobre ele para fazer o vídeo, tá? Perdão, para fazer o vídeo. Então, é isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, pergunte aí nos comentários que eu vou deixar aqui. Até mais e tchau, tchau.